Fala galera, aqui é o Gui. E aqui é a Ju. E hoje a gente tá vestido desse jeito aqui, um pouco diferente, porque a gente vai levar vocês para conhecerem a maior Oktoberfest das Américas. Então a gente já tá no lugar, bora dar um rolê, bora mostrar para vocês e conhecer um pouquinho mais desse pedaço do Brasil. Partiu! E para quem não sabe, a maior Oktober das Américas acontece em Blumenau, Santa Catarina. É também a festa da cerveja, né? Então vocês vão ver bastante cerveja por aqui, a gente vai experimentar também. Hoje a gente vai dar o nosso rolê, vai andar por aqui, vai mostrar o lugar para vocês. Enfim, vocês vão entender também por que a gente tá assim trajado, né? Vocês vão ver que a gente não é os únicos e a gente não ficou maluco. A Júlia tá aí, ó, preparada. A única coisa que não é típica é a bolsa, né? Mas essa bolsa é pra gravar o vídeo, né? Tá todos os equipamentos aqui dentro. Não tem o que fazer. E não é só a Júlia, né? Olha essa galera toda aí. É uma parada bem normal, o pessoal realmente entra no clima da Oktober, bem vestido, porque isso, além de deixar a experiência mais imersiva, né, pro pessoal, é também uma maneira de quê, Júlia? Conta aí. A Júlia esqueceu, mas eu vou falar. É uma maneira de economizar na entrada, porque quem vem trajado só paga metade. E se diverte o dobro, né? Porque se sente muito mais imerso no rolê. Mas bora lá que, apesar de hoje ser uma quarta-feira, ó, pra não dizer que eu tô mentindo, 9h15 da noite, a galera tá lá no desfile que tá acontecendo, a gente tava lá também, mas a gente veio pra cá, e esse lugar daqui a pouco vai estar lotado, galera. E pra quem não veio trajado, mas tá muito querendo se trajar, aqui dentro tu ainda consegue, vamos dizer assim, a última chance de comprar teu traje. Tem as lojinhas, ó, que vendem justamente lembrancinhas, as canecas, camisetas e, claro, o famoso traje de Fritz e de Frida, né? Mas o nosso, a gente já veio vestido, né? Já estamos prontos. Agora só falta o shopping. E bora lá. Acreditem, esse lugar aqui é muito grande. A gente já mostrou em outro vídeo pra vocês, tá? Mas era um dia da semana, hoje também é, né? Era um dia comum fora de outubro. Chegou outubro, chegou o Oktoberfest. Isso aqui tá tudo decorado, tá cheio. Aí os pavilhões, eles abrem, que aí não é só a parte externa, né, da festa, é também ali dentro. Fica uma loucura, assim. Final de semana mesmo, esquece encontrar alguém aqui. Ou você vem com a pessoa e bota uma pulseirinha assim de grudar e não soltar mais, ou você se perde, porque é muita gente mesmo. Mas ó, hoje tá bem tranquilo, tá? A gente vai botar ó, um videozinho que a gente gravou aí no sábado. Irmão, é muito cheio. Sério, tem vezes que tu só fica parado assim esperando o teu momento de andar. Mas hoje não é o caso, hoje tá tranquilinho, então por isso que a gente aproveitou pra gravar. Galera, eu fiquei com a boca seca, vou ter que pegar um chopp, né? Mas até eu chegar lá, eu quero mostrar pra vocês o que tá acontecendo ali, ó. Essa é a praça de alimentação. Cara, tá rolando música, tá rolando a apresentação. A galera lá no meio dançando, ó. Vamos chegar um pouco mais perto pra vocês verem. Não é só um palco ou dois palcos. Tem 3 setores. Ali, ó, são vários galpões e lá dentro tem, enfim, tudo organizado, mesa, palco. São bem grandes, tá? Aqui fora, realmente, a praça de alimentação tem menos gente e tudo mais, é mais tranquilinho, é mais lugar pra comer. Bastante opção de comida. Olhem só, aquilo lá é tudo barraquinho, ó. E como a gente tá falando da Oktoberfest, a gente tá falando de uma festa alemã que busca justamente celebrar, né, a vinda dos imigrantes pra cá e tudo mais. Quem não sabe, a gente recomenda ver um outro vídeo que a gente gravou, que a gente explica um pouco melhor por que existe essa cultura alemã tão forte. Mas não é o objetivo desse vídeo. Hoje o objetivo é o rolê, mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, se divertir, enfim. Bora lá, porque eu falei tanto que eu não tava mais conseguindo, minha boca ficou seca. O que eu vou ter que fazer? Pegar um chopp, né? Então bora lá que é aqui pertinho. Depois das pessoas vestidas de Fritz e de Frida, a coisa mais fácil de encontrar aqui é o chopp. Basicamente são vários stands que eles se espalham aí pela Oktober. Aqui é do patrocinador oficial, então vai ter a marca deles e tal. Mas vamos pegar um aí pra começar bem. Ali, não sei se vai dar pra ver, tem todas as opções de chopp que vende aqui, né, Gui? Vamos ver o que vai pedir. Opa, pode ser um Weiss. Uma Weizen? Sim. 400 ou 700? 400. Começar, né? Fechou, valeu. E aqui, ó, a parada é praticidade, tá? Por isso que eles têm esse cartãozinho aqui da Oktober. Daí tu não chega aqui, não precisa fazer Pix, não precisa se enrolar com troco, é pra parada ser ágil, né? Então tu compra esse cartãozinho na entrada, quando tu devolve, eles te reembolsam também o dinheiro que tinha aqui dentro, além do valor do cartão.
A gente explicou melhor em outro vídeo, aguarde, você vai entender. Mas enfim, só pra contextualizar vocês aí, antes da gente começar a festa de fato, né? Chopinho na mão, agora foi dada a largada oficialmente, né? E esse daqui é o chopp de trigo, é o meu favorito. Tá, e pra quem tá curioso pra saber aí, quanto que é um chopp nessa festa, na festa oficial da cerveja, quanto é que é, Guilherme? Então, eu vou falar pra vocês que a gente está gravando um vídeo de R$100 também. Lá você vai saber tudo. Mas como eu sou um cara querido, não vou deixar vocês aí passando vontade, né? Esse chopp aqui saiu R$18. Tem um chopp também de 16, que normalmente são os Pilsen, né? No caso, esse daqui é um chopp especial, então ele é um pouquinho mais caro. E pra quem tem muita sede, que o copo de 400 não é o suficiente, tem também o copo tamanho família, né? Ou tamanho alemão, que esse daí é o copo de 700 ml também. Então aqui ninguém passa sede, não tem. É só fazer acontecer. Tá, vocês já sabem então que tem aí o traje típico, que todo mundo vem vestido a caráter, que tem o choppzinho, mas beleza, o que tem pra fazer de fato nessa festa? Bora lá que a gente vai mostrar pra vocês, vamos entrar aqui ó, no pavilhão. Ô Júlia, não, volta aqui. Como assim o que fazer? Tu já tá fazendo o que tem pra fazer aqui? É o principal, mas vai bem além disso, bora lá. Tá. Bora lá então. Aqui a gente tá entrando então num dos pavilhões, né? Como eu comentei pra vocês, são 3 pavilhões que tem. Pensa que cada um deles tem esse tamanho. E isso aqui fica realmente muito cheio, muito cheio. Eu quero botar aqui a filmagem do sábado, quando a gente veio. E sério, eu levantei uma hora a GoPro assim, e eu me perdi naquela imensidão. Era muita gente dançando, muita gente animada, curtindo. É uma sensação diferente, né? Sim, mas não é só no final de semana não, tá? É pegar um choppzinho, já fica animado, não tem segredo. Então vai dar daqui a pouco, vai começar a encher mais, o pessoal já vai se meter ali no meio, dançar, uma dancinha de fritz. E é aquilo que a gente falou, né? Não é só lá fora que tem um chopp. Aqui, ó, a gente entrou também. São vários desses estandes espalhados aqui pelos galpões pra tu realmente não pegar fila. É só chegar e tirar teu chopp. E ó, aqui a gente já tá trocando de galpão, que eles são interligados, né? E vocês já vão perceber que a música já troca. Às vezes aqui tá mais animado do que ali. São programações diferentes, músicas diferentes, então é legal ir circulando, sabe? Esse é o rolê da festa, né? É ir caminhando, conhecendo. Ali, por exemplo, ó, tá tendo uma bandinha que tá com coreografia e tudo. O pessoal já tá aglomerado ali na frente, só na coreografia. Eles estão fazendo segue a Frida, segue a Frida, segue a Frida. Segue a Frida, 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 segue a Frida. Pra uma quarta-feira, isso daqui tá muito bom. Mas de novo, se o teu negócio é bagunça, é sexta-feira em diante. Pode ter certeza que isso aqui, cara, tu vai encontrar o que tu procurar. Diversão, chopp, esse alemão de Blumenau, né? Esse alemão também. Esse alemão, todo mundo bem vestido, né? Galera, além do chopp, além da dança típica, da galera vestida, tem várias brincadeiras que rolam aqui. Tem, por exemplo, coisas que eles fazem lá fora, que as pessoas podem se inscrever e participar, como, por exemplo, shopping metro, como, por exemplo, uma equilibrista do chopp, eu acho que é o nome, que a galera pega e tenta tomar um chopp equilibrando. Cara, tem um monte de coisa que rola durante o evento, tá? Então não é só dança, não é só chopp, tem várias coisas. Mas uma das mais legais, que eu gosto particularmente, é o tiro ao alvo. Então aqui, ó, é a parte, é uma homenagem, principalmente aos clubes de tiro que tem aqui na região. Enfim, é algo que fez parte da cultura, né, durante toda a colonização aqui da região. Enfim, bora lá brincar um pouquinho, né? Já peguei aqui, ó, já comprei, já tô com o meu tiro ao alvo e bora pegar a fila e se divertir. Agora eu vou ensinar vocês como é que faz, ó. Primeira coisa, bota aqui, ó. Primeira coisa, peraí, é o chopp. Primeira coisa é colocar o alvo, né? Então a gente colocou o alvo e a gente, ó, manda ele pra lá com esse botão. Ó. Tá vendo, ó? Já lá acertou longe. aí, hein? Segunda coisa, quebra o cano da espingarda. Bota o chumbinho. Isso aqui é arminha de pressão, né? Então é super de boa. Botou o chumbinho.
Agora é só pegar e atirar. Vamos ver se eu acerto? Vai lá, Gui, tu consegue. Eu não sei nem onde é que foi parar esse negócio. Vamos ver se chegou. Então, galera, Errou! aqui ó. Foi aqui, ó. Mas bora lá. Será? Vamos tentar de novo, Ó, então... É chumbinho o nome disso? É chumbinho, é. Isso aqui é uma... Peraí que eu tô tentando colocar. Isso aqui é uma espingarda de pressão, né? Então ela não é forte, assim. É mais pra brincadeira mesmo, pra diversão. Bora lá. Galera, eu fui jovem, deu ruim aqui na arma, eu estraguei. Mas, ó, chamei o mestre aqui pra me ajudar. Chamei um Fritz experiente aqui e ele já me ajudou, ó. Vamos lá, Gui. Na verdade que eu tinha travado o gatilho aqui, ó. Tem uma trava de segurança. E agora é hora da verdade, né, Gui? Vamos ver. Ixi. Total de 0 tiros, galera. O importante é se divertir, né? O importante é a diversão e a gente volta, compra outro ali e tenta de novo, né? Até acertar. Talvez tá faltando, ó, mais Calibrar a chope. mira, né? Mas Exato. bora, tem mais coisa pra mostrar ainda. E tem umas brincadeiras bem diferentes também, bem características daqui, ó. Isso aqui eu já joguei em outras festas que eu fui, umas festas assim de clube, sabe, que tem pra cá. Coisa assim que nem clube de caça e tiro, enfim. Sabe onde é que as senhoras mais de idade fazem o bingo? Lá elas brincam com essas paradas também. Galera, por mais que a minha pontaria não esteja das melhores, eu vou falar pra vocês que a segurança aqui tá acertando muito, tá? Pra vocês terem uma ideia, quando a gente entrou, a gente teve que escanear o nosso rosto. Por quê? Porque aqui dentro existe todo um sistema de segurança que eles utilizam aquela tal de inteligência artificial, chat GPT, enfim, algo bem mais sofisticado, né? Pra pegar e reconhecer as pessoas. Então o que acontece? Pessoas que estavam andando aqui aos arredores e estavam pendentes com a justiça foram presas. Aconteceu até agora 10 furtos de celulares. Mas sabe quantas pessoas passaram aqui só no sábado? 67 mil pessoas. Isso é basicamente um município, uma cidadezinha pequena, passou aqui em um único dia. E a festa já está acontecendo fazem 2 semanas. Olha essa estatística que absurda. Todos os celulares que foram roubados, eles foram recuperados. E as pessoas responsáveis presas. Então a sensação de segurança aqui dentro é absurda. Então para quem gosta de vir, tomar um chopp, curtir, relaxar, aqui é o lugar. Pode vir sem medo, pode ficar bem tranquilo, não vai acontecer nada. E de novo, parabéns ao Oktoberfest, parabéns Blumenau, exemplo pro Brasil inteiro, enfim, até pra América inteira, né? É difícil uma festa de tanta proporção assim, tão grande, ter taxas assim de segurança tão altas, né? Então bora aproveitar que o rolê tá seguro, tá tranquilo, não tem nenhum impedimento, e bora pegar mais um chopp e curtir um pouco mais da festa. Bora lá! Por favor. E aquela, né? Se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Ou alguma coisa assim. Vamos cantar, vai! E assim, pra quem é muito fã de chopp, realmente aqui é o lugar, tá? São mais de 139 rótulos. É muita coisa, é muito chopp artesanal, é muita variedade. Aqui, ó, várias opções. Me diz se tu conhece algum desses. Conhece, Júlia? Tem até o chopp do unicórnio pop. E ali, ó, já encontra outros também. Então, assim, tu vai andando aqui pela festa e vai procurando o que mais te interessa. Às vezes tá procurando um chopp especial muito específico, que tu conhece e achou que talvez não fosse encontrar. Pode vir, vai encontrar. Toda a variedade tem aqui.
E o que vocês estão achando, pessoal? A galera tá realmente trajada ou é exagero nosso? Só a gente tá aqui diferentão? Acho que não, né? Então, isso aqui é uma oportunidade de ficar muito imerso, entrar 100% no rolê e aproveitar demais, cara. Não sei, às vezes dá uma preguicinha de sair de casa, sabe? Fica assim, meu, que trampo, né? Mas logo logo se corrige, logo logo a vontade de dançar volta pro corpo, né? Exato. E pra quem não tem um traje assim como a gente, ou talvez não quer investir em um traje, compra um acessório, compra um chapéu que nem o do Gui. As meninas podem botar uma tiara de flor, um colar. E aí você já vai entrar no clima, eu tenho certeza, que já dá uma empolgada, né? Você já sai do básico. E pra ter um traje típico e valer pro ingresso, acho que também é legal a gente comentar que tem regras específicas, não é também só colocar uma camiseta e já tá valendo, ou só um chapéu. Não, o traje tem que estar completo, tem várias regras, mas isso aí a gente deixa pra Oktoberfest explicar. Vai lá no Instagram deles que lá tem todos os detalhes. E ó, vou falar pra vocês que eu não ia vir trajado, eu tava sem traje. Eu fui lá e comprei o chapéuzinho. Mas ó... Eu tô bem normalzinho, né? Vocês conseguem ver. Mas enfim, eu não ia vir de chapéu. Não, perdão, eu ia vir de chapéu. Tá bem normalzinho, né? Perdão, eu ia vir de chapéu e não ia vir de traje. Mas eu cheguei aqui, eu vi todo mundo vestido, eu me senti estranho por não estar vestido. Fui lá e tirei o escorpião do bolso e agora eu tô de tirolzinho aqui também. E pra gente continuar no pique da festa, precisa recarregar o cartão. A gente tem um vídeo que a gente mostra mais detalhes de preços e tudo mais, mas ó, a hora de pagar chega pra todo mundo, né? Ó, aqui tem o nosso saldo, inclusive, ó. Dá um pilsen, né? Dá um show pilsen, não, mas dá um nada especial, além disso. especial 18. Dá um especial, é verdade. Mas vamos recarregar, ó. Legal que tem vários totens que você consegue se auto-atender aqui. Ô louco, a Julia vai logo no 100, hein? Tá patroa demais. Tá certo aqui? Tá, Tá, certo. né? E Manda agora? um crédito aí, ó. Crédito aqui. E vou te falar, Julia, que nesses dias eu fui abastecer no caixa, né? Ah. E daí eu falei pra mulher, bota 100 reais no crédito. O senhor do lado, olha só o que o senhor do lado falou pra mim. Ele falou assim, se é pra passar no crédito, fica em casa. Se tá sem dinheiro, fica em casa. Ô louco. Difícil. Foda, né? Mal sabe ele que o dinheiro no banco ali, na fatura do cartão, fica rendendo, né? 30 dias teu dinheiro rende, né? Exato, ó. Recarregado. E para curtir. Olha só. Muita opção de autoatendimento. Então tu não precisa pegar fila, como a gente mostrou também, vários stands de chopp, né, com muita variedade. Então tu vem aqui no autoatendimento, recarrega teu cartão, vai lá, tira o chopp, é muito prático, não dá fila, porque isso ali é só tu encostar de boa, já passou o valor, né? E assim, não é só pra shopping, né? Qualquer coisa que você for consumir aqui, você precisa desse cartão. Até mesmo os brinquedos, comida, tudo. É verdade. Então é importante ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Beleza, tomou um choppzinho, dançou uma música alemã, mas tá pouca diversão, você precisa de mais adrenalina no sangue? Temos aí os brinquedos da festa. Aqui tem um que é tipo um balanço, ó, começou agora, e daqui a pouco ele vai dar uma girada bem louca e quase que voar as pessoas ali dentro. Tem ali na frente aquela torre que fica girando, eu não sei nem como é que funciona esse negócio, mas deve dar uma tontura, né? Imagina. Ó, a galera começou aí, ó. Eu não acho uma boa ideia, principalmente depois do chopp, né? Cara, imagina você bêbado, aí comer uma batata recheada, entendeu? E vai pro negócio desse. Eu não me arrisco, eu sou mais, ó, da roda gigante. Mais de leve, calminho, né? Você vai sentadinho, ainda tem uma vista, né, da Vila Germânica, da cidade. Então bora lá. Enquanto isso a gente vai seguindo aí, né? Aqui, ó, pelo jeito, além das cervejas, a galera tem também Aperol, algum drink com Red Bull. Enfim, várias opções, né? Pra quem não tá afim de beber um chopp. Total. Mas assim, tá no Oktober, né? Tem que beber um choppzinho. E assim, se você não gosta de chopp, não sou muito fã, talvez é porque você ainda não aprendeu a gostar. Mas aqui você vai aprender, porque tem vários tipos de chopp, que o Gui comentou. Tem os especiais, tem uns sabores bem diferentes. Como é que era aquele lá que tu provou, que a gente tomou no final de semana? Catarina Sour de maracujá com alguma outra coisa. Maravilhoso pra começar, porque tem gosto de tudo menos de chopp. Então você vai ali aos poucos, entendeu? Tem chopp de vinho, enfim, sabor diferentão é o que não falta. E depois de beber um choppzinho também vai ter bastante fome, né? Então além lá da praça de alimentação que a gente já mostrou, aqui aos arredores, ó, tem também várias opções
de comida. Ó, a senhora tá feliz aí, ó, animada, tomou um choppzinho, mas vou mostrar as comidas pra vocês. É que aqui, né, Gui, são os restaurantes que ficam, na verdade, abertos durante o ano inteiro. Então, se você vem pra Blumenau, não é daqui, né, vem pra Blumenau conhecer, turistar, e ai, meu, não é outubro, não tá rolando o Oktoberfest, não faz mal. Você vai ter a experiência de poder entrar aqui na Vila Germânica, ter um pouquinho do gostinho do que é o Oktoberfest, porque os restaurantes funcionam o ano inteiro e tem comida típica. É, e aqui, ó, tem porção, por exemplo, de batata, linguiça, ó, o famoso torresmo. São vários tamanhos de porção, ó. A porção pequena 25, a porção M30, enfim. Aqui, ó, tem até o famoso leitão assado. Olha só. E eu tenho certeza que a gente mostrando aí as comidas, vocês já devem ter ficado com água na boca, querendo que a gente mostre pra vocês. Mas calma que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, só sobre as comidas aqui da festa. Então, ó, já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, ativar também o sininho, né, pra não perder quando a gente publicar esse vídeo aí no canal. Aproveita e já comenta aí também o que tá achando dessa festa. Tá legal? Tá mais ou menos? Comenta aí o que você tá achando. E uma das paradas que eu acho bem positivas aqui da Oktober é o fato de que os preços, eles são tabelados. Então, antes mesmo da festa começar, eles já divulgam os valores do chopp, das comidas, enfim. E quando tu tá na festa, tudo também fica muito visível, o que é muito legal para quem tá turistando. A gente que já passou por vários lugares turísticos aí, principalmente da América do Sul, muitas vezes o que acontece é que tu chega num lugar e não tem o preço daquilo que tu quer comprar. E às vezes isso é bastante ruim. Por quê? Porque a pessoa define o preço daquilo que tu tá comprando com base na percepção que ela tem de ti. E às vezes tu sai com aquela sensação de ter sido, não sei, logrado, de alguém ter passado a perna em ti. E aqui dentro isso não acontece, porque os preços estão à vista em todo lugar. Então isso é um fato bem positivo, que eu acho bastante legal e que ajuda também quem tá vindo pra festa ter um pouco mais de planejamento, né? Porque a gente sabe que dinheiro não dá em árvore e a gente valoriza cada real que a gente ganha. Agora que já estamos calibrados, chegou a hora da gente ir na atração principal. Mentira, a atração principal sou eu gravando esse vídeo aqui. Gostaram, né? Mas na verdade o que a gente vai fazer é ver o Oktober lá de cima. Vamos ver se já tá movimentado. Lembrando, quarta-feira, vamos pegar leve aí. Se quer bastante gente, se quer muvuca, bagunça, é final de semana. Hoje é um ambiente mais familiar, mais tranquilinho, mas ainda assim, muita gente, tá? Lá, ó, se liguem. Pouca gente, né? Por uma quarta-feira eu vou falar que tá bem modesto, né? Bora lá. Cara, falar pra vocês que eu acho que foram poucas rodas gigantes que eu fui na vida, tá? Acho que a única que eu fui foi no Beto Carreiro. Eu vou te falar, Gui, que eu nunca fui numa roda gigante de verdade. Eu fui numa, assim, de, sei lá, 10 metros de altura só. Sério? Então vai hoje ser a primeira vez. a primeira vez. E aí, mano, tranquilo? Duas aí pra nós? Aí sim. Valeu. E aí, Julia? Como é que tá a expectativa? Alta. Vai ficar bem alta, literalmente. Então bora lá que a gente vai começar a subir, hein? Não pode ter medo. Eu não tenho medo de altura. Sou forte. Espera chegar lá em cima, né? Ó, estamos subindo e já dá pra ver um pouco mais da bagunça, ó. A galera do desfile tá chegando agora, olha só. Nossa, a gente subiu no momento exato, hein? Que legal. Esse pessoal tava todo lá no desfile, né? Que acontece nos sábados e nas quartas. Então entrando agora aí na Oktober. E eu tô gravando stories pro nosso Insta. Segue a gente lá, de Spray Oficial. Nossa senhora, que medo! Que medo, galera! Esse negócio é muito alto, não pode quebrar! Não, vai dar certinho, pô. Já estamos descendo, ó. Primeira volta já. Tá com medo, Júlia? Medo é uma palavra muito forte, entendeu? Mas dá um pouco de aflição, eu diria, né? Ainda bem que ele não parou aqui. E aí, Júlia, depois da segunda volta, o que tá achando? Já tá mais ambientada, já achei legal a experiência. E aí, Júlia, gostou? Yes, gostei. Não me deu medo. Bora agora, então, pro novo pavilhão? Bora. Então, contextualizando vocês, tá? Antigamente só tinham esses pavilhões aqui, só que agora tem um outro ali do outro lado, a gente vai mostrar pra vocês, que ele lembra mais a Oktoberfest de Munique, da Alemanha, né? Então o caneco é de vidro, não é copo de plástico, enfim, vamos chegar lá e mostrar no detalhe. Mas enquanto isso, olha isso, galera. Pessoal, lembra que eu falei que tava rolando desfile, que a galera tava lá e tal? Ó, estão chegando.
E aí, Júlia, nunca deixa de se surpreender, né? Nunca, é incrível. Essa parte é realmente dos, digamos assim, carros alegóricos com brinquedos, né? Ó. E esse quem tá dirigindo é o Papai Noel, olha só. Enfim, durante o desfile, cara, são vários carros desses que passam, tá? O desfile leva ali mais de 1 hora, a criançada também, ó. Mas enfim, bora que nossa missão é chegar lá do outro lado, onde está acontecendo a festa no novo pavilhão, né? Partiu! E eu não sei se a gente acabou explicando direito ou não, mas isso aqui, a Vila Germânica, não é em um lugar super afastado dentro da cidade, não. É realmente bem central, assim. E é uma baita estrutura, né? É, pra quem quer ter um pouco mais de noção, a gente recomenda ver o vídeo que a gente postou de Blumenau, que a gente mostra até no mapa, né? Exato. Onde ficam todos esses lugares. Vale bastante a pena, dá uma conferida lá, dá uma olhada também no vídeo de Pomerode, que é uma outra cidade aqui. Então pra quem vem... A mais alemã do Brasil, né? Então pra quem vem visitar um, aproveita e visita os dois. E agora, Júlia, vou fazer da canção as minhas palavras. Segue a Frida, oi, oi. Segue a Frida, segue a Frida. Vai lá, Júlia. Nos guie, nos guie. Vamos lá, vamos lá. E aqui tem mais brinquedo, ó. Lembrando, estamos num dia tranquilo, um dia que está calma a festa, né? Que amanhã o pessoal vai ter que trabalhar cedo, entendeu? Então, tá de leve, tá de leve. É, pra vocês terem noção, ó, só tem 544 pessoas aqui dentro. A gente veio em um outro dia, que foi ontem, no caso, na terça-feira, e tinham incríveis 1000 pessoas, né? E mais. Final de semana tinha fila pra entrar, porque tem uma capacidade aqui dentro e tava, tipo, lotado. Não dava pra entrar, tinha que esperar o pessoal sair pra poder entrar. Então, o negócio enche, não é pouco não, viu? E aqui o rolê ele é um pouco diferente. A ideia é trazer um pouco mais do que seria a Oktober de Munique pra cá. Então o pessoal aqui, ó, eles estão bebendo chopp no caneco de vidro, coisas assim, ó. A gente vê ali, ó, por exemplo, ó, caneco de vidro. E o pessoal lá fazendo as suas apresentações, enfim, dança típica. Baita rolê. Baita rolê. E olha só que legal, aqui ó, a decoração é diferente. A gente percebe que realmente é outra vibe. E durante o ano, isso aqui na verdade é um ginásio. Então tem as cadeiras aqui, mas na Oktober eles movimentam a decoração, né? Como? Eu não consigo escutar, a música tá muito alta. É, eu particularmente espero que vocês tenham conseguido escutar, porque realmente tem bastante barulho aqui dentro. E galera, com isso chegamos ao final desse vídeo. E se em algum momento vocês sentiram que a gente estava gritando aqui com o microfone, gritando com a câmera, não nos levem a mal, é que realmente a música é bastante alta, às vezes o microfone não pega, mas muitas vezes a gente não conseguia escutar um ao outro, né? E claro, que depois de 2 choppzinhos ali bem gelado, a gente acaba se exaltando um pouco mais, né? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se inscrevam, comentem, enfim, e que isso sirva de motivação aí para vocês virem conhecer Santa Catarina, que além da Oktoberfest, que é uma festa incrível, o litoral aqui é muito lindo e está muito próximo também, cerca de 50 minutos de Blumenau, tu consegue chegar nas praias, claro, né, se der uma dirigida boa, né? Mas enfim, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É isso, então deixa aí o seu comentário, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e no mais, um beijo e até qualquer dia por aí.